Olá! Tá no ar o quarto episódio do Arquitetura em Casa. Eu sou a Tawana Gil e irei conduzir o programa de hoje. Vamos falar sobre o tema Faça Mais com Menos. Acho que todo mundo aqui quer construir e gastar menos, não é? Então é hoje que vai ter projetos incríveis antes e depois e também bater um papo super legal com os nossos convidados. E claro, um momento mais descontraído, o quadro Arque com as Consequências, onde vamos dar umas risadas e comentar alguns errinhos que as pessoas cometem por aí quando não recebem uma boa orientação. Também temos a dúvida do pessoal que está participando pelas redes sociais, @movark_, e no final vocês ganham uma super dica. Fiquem aí, a gente volta já já. Arquitetura em Casa é uma realização da Associação Movark, em parceria com a TV Rio Preto. Movark, ou Arquitetos em Movimento, surgiu há 4 anos, quando alguns colegas de profissão decidiram se reunir uma vez por mês para confraternizar e trocar experiências. Com o passar do tempo, o grupo foi crescendo, ganhou novos membros, virou uma associação e hoje está conquistando um espaço muito legal. Entre outras atividades, a Movark desenvolve ações sociais voltadas para instituições carentes e organiza viagens para feiras e eventos e palestras sobre arquitetura. Vocês podem nos conhecer melhor pelo Instagram, @movark_. Bom, eu sou a Tawana Gil e bora que hoje tem muito o que falar. Tenho aqui meus ilustres convidados para bater esse papo. Muito obrigada pela presença. Eu estou aqui com a Pamela Gonçalves, da Arquitetura de Consumo, e o Luiz Fernando Lucas, da LFL Arquitetura. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Vocês já beberam água aí na canequinha nova? Deixa que um pouquinho, deixa na hora de dar uma engasgada. Ai, gente, então é isso aí. A gente vai começar hoje com uma pergunta falando sobre a crise no Brasil, né? Então, a gente falando da atual situação, infelizmente, a crise, eu sou desafiada diariamente por conta disso. E eu acredito que não seja diferente com vocês, né? Bem complicado, né? A gente tem que meio que às vezes fazer milagre. Dar uma de fada madrinha para conseguir tirar os sonhos do papel e realizar o projeto. Isso. E você, Luiz Fernando? Você tira leite de pedra também? Sempre, né? Estamos aqui para isso. Mas eu acho assim que tudo vem da contratação de um bom profissional, de um bom planejamento, para a gente conseguir ao máximo aí um custo-benefício legal para o que o cliente deseja. Ah, claro. Bom, Tawana, eu tenho a seguinte opinião. O desafio, né, que eu gosto de comprometer, mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente não faz milagre, né, para a obra sair de graça. Então, na verdade, eu quero sim que você ponha o meu nome na corrente de oração depois que eu entreguei a obra. Mas é legal o cliente entender que fazer mais com menos é olhar para questões de planejamento, de retrabalho. E se você consegue contratar um profissional que vai te dar as orientações corretas e planejar o teu dinheiro, seja bem investido, você com certeza está fazendo mais com menos. Luiz Fernando, antes da gente falar sobre projetos, eu quero entender assim, o que você já aplicou no seu escritório com Faça Mais com Menos? Bom, no meu escritório eu optei desde a escolha do local, e é um local compartilhado, é uma casa dos anos 70 que a gente fez uma revitalização. E além de mim tem mais profissionais, que começamos por aí uma economia de aluguel e de viabilidade. E também usei imobiliário, questões materiais como cavalete, vergalhões, que eu uso bastante nos meus projetos também. E questão de processo de trabalho, eu procurei digitalizar tudo. Então, meus documentos são todos digitalizados. A apresentação para os clientes são todas em 3D, em maquete eletrônica. Então a gente ajeita tudo certinho, entra em um acordo até começar a partir para os projetos propriamente impressos. E você, Pamela, o que você aplicou no seu escritório? Eu acho que essa parte de digitalização que o Luiz Fernando também falou foi muito importante. E também em todos os nossos projetos a gente procura reaproveitar aquilo que o cliente já tem. Então, a parte de imobiliário, para não sair desenfreada, jogando tudo fora e acabar
tendo que fazer tudo de novo. Então, a gente se preocupa muito com a reutilização daquilo que ele já possui dentro do estabelecimento. Legal, legal. Temos mesmo que ter mais consciência, né, principalmente ambiental, no nosso próprio ambiente de trabalho, né, e entregar o sistema 5S, não sei se vocês já conhecem, né, esse sistema. O 5S é uma filosofia japonesa que ela foca na organização de ambiente e na padronização de processos de trabalho. Então, ele torna o ambiente mais eficiente, né? Assim a gente tem os 5 sensos, né? São 5 palavras japonesas, mas aqui no Brasil a gente usa os 5 sensos. Então é o senso de utilização, o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de saúde e higiene e o senso de autodisciplina. Então, o 5S vai desde você ter apenas uma caneta de cada cor e utilizá-la até acabar, até a limpeza do seu espaço para que ele se torne mais eficiente. O 5S ele pode ser empregado não só em empresas, mas em obras, né? E o que vocês fazem com o reaproveitamento de materiais em obras? Quem pode responder essa? Bom, Tawana, eu acho assim, partindo do princípio que se for um projeto de edificação nova, eu acho que não tem que haver perda, não tem que existir. Sim. Então, se tem um bom projeto executivo, um quantitativo, tudo especificado, o desperdício vai ser mínimo. Mas a gente eu particularmente enfrento bastante, são projetos de reforma, por exemplo, de apartamentos de interiores entregues pelas construtoras, que o cliente quer realmente trocar as louças entregues, as bancadas entregues. Então, geralmente, esse material que a gente faz a troca, eu procuro sempre estar em contato com ações sociais, a ação da Movar, que é bem legal, e a gente consegue direcionar esses materiais que a gente não vai acabar usando para ter uma utilização e ajudar alguém. Legal. E você, Pamela, quer complementar? Falar sobre... Eu acho que as ações que a gente faz da Movar, que são, assim, bem característico isso, de reaproveitar os materiais. A gente usa o que iria ser descartado em algumas obras para a gente poder fazer a diferença numa obra social que a gente encontra. Não, legal. Legal mesmo. E pegando esse gancho aqui, eu tenho um projeto de uma casa que tem tudo a ver com esse tema, né, que a gente está falando, que inclusive ele ganhou diversos prêmios a níveis mundiais. E resumidamente eu vou contar a história para vocês. Ela é muito interessante. A dona Dalva, há décadas, ela morava no bairro Vila Matilde de São Paulo, em uma casa que já dava nítidos sinais que ela iria ruir, né? E a primeira opção dela foi o quê? Vender a casa. Só que a economia que ela tinha, né, durante a vida dela, daria para comprar um apartamento pequeno e esse apartamento seria afastado, sem elevador e com seus 70 e poucos anos ia ficar um pouco complicado para ela. Foi aí que o escritório Terra e Tuma transformou um problema numa solução. Eles tinham um desafio de criar um projeto que se adequasse com os restritos recursos financeiros da família e que a sua construção fosse rápida. Caso contrário, o aluguel na outra casa, né, iria consumir o dinheiro e aí o desafio, né, não ia dar certo. Então vocês podem ver aí o antes e o depois, né, de como que era a casa e também já observar, né, o entorno, né, do bairro, da Vila Matilde. E olha só, eles fizeram um planejamento e utilizaram uma forma incrível de blocos de concreto aparente para viabilizar a obra de baixo custo. Então, com maior controle e agilidade, eles conseguiram, né, fazer esse projeto. Olha só que incrível como que era, né, a casa e eles tiveram que construir ela conforme eles iam demolindo. Então foram 4 meses demolindo e 6 meses após eles construírem as paredes de concreto que eles foram finalizando o projeto para também eles não terem que gastar o dinheiro com aluguel na outra casa, né, porque eles tiveram que sair, né, dela. Mas olha só que bacana esse projeto, tem uma abertura, né, que eles fizeram, o terreno ele é comprido, então essa abertura ela deu mais ventilação, deu iluminação natural para casa, eles conseguiram colocar plantas e mesclar essas cores, né? Pode passar outra imagem. Olha só que legal dentro, ficou uma coisa minimalista, né? Claro, é baixo custo, né, gente? Então a gente tem que entender assim que dá para fazer mais com menos. Olha só que gracinha que ficou. As plantas, ficou super legal. E aí, Luiz Fernando, o que mais te impressionou nesse projeto? Esse é um projeto que particularmente eu gosto bastante. Ele usou bastante materiais aparentes, que eu acho que é uma coisa bem legal. A gente não precisa sempre usar revestimentos e acabamentos caríssimos para ter um resultado bacana e econômico numa obra.
E você, Pamela? Eu acho que hoje em dia a tecnologia ela tá tão avançada, principalmente nessa parte de acabamentos, que a gente consegue realmente fazer algo bonito gastando pouco. Esse é um projeto, foi um trabalho de um escritório assim exemplar. Com certeza. E eu vou até perguntar então para você, o que você acha que ações em projetos como esse vão influenciar novos arquitetos? Nossa, impacta eu acho que muita coisa, né? A gente tem visto aí muita gente se formando. Todo mundo tem acha, na verdade, que o arquiteto é caro ou que o arquiteto ele gasta muito numa obra, mas na verdade, quando se contrata o profissional certo, a gente tem comprovado que pode reduzir até 30% do valor que você gastaria só contratando um pedreiro ou contratando um profissional para executar a obra. Então, todo o planejamento, ele faz parte de uma economia bem grande na hora de uma construção ou reforma. Bom, bacana. Vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, a pergunta do nosso quiz de hoje e eu volto a seguir com a resposta. Então vamos lá, gente. A pergunta de hoje é: o que é brise? Vamos lá, as alternativas são A, documento derivado do habite, B, brisa do mar, C, placas que barram a incidência direta dos raios solares ou D, betoneira registrada no Brasil. Eu aguardo vocês já já. De volta com a arquitetura em casa. Para você que já esqueceu a pergunta, eu vou repetir. O que é brise? As alternativas são documento derivado do habite, brisa do mar, C, placas que barram a incidência direta dos raios solares ou D, betoneira registrada no Brasil. E aí, já sabe? Essa resposta tá fácil, né? A resposta certa é a resposta da alternativa C, placas que barram a incidência direta dos raios solares. Bom, eu vou falar um pouco. Os brises podem ser placas horizontais ou verticais, iguais na foto você está vendo, né? Fixas ou móveis, aplicadas sobre uma fachada de um edifício para barrar a incidência direta dos raios solares. Digamos, então, que é um quebra-luz ou um quebra-sol. No primeiro bloco, a gente mostrou que podemos aplicar economias no nosso escritório, reaproveitar recursos para ações sociais e mostramos um projeto incrível de baixo custo. Agora a gente vai falar um pouco sobre projetos. Eu adoro ver antes e depois. Eu pedi para os meus convidados aqui trazerem algumas soluções que eles fizeram do escritório deles, né? Vamos começar? Pode falar, Pamela. Bom, é o seguinte, como arquitetura de consumo a gente só trabalha com projetos comerciais, né? Projetos de estabelecimentos comerciais que vendam algum tipo de produto. Aí foi um projeto que, inclusive, foi uma parceria junto com o Rotary Club Palácio das Águas, e nós revitalizamos a Barraca Americana, que fica no São Judas Tadeu, né, que tem a Festa das Nações todos os anos. Então nós fizemos, assim, foi tudo com doação e a gente reaproveitou, por exemplo, as bancadas, a gente reaproveitou tudo, fizemos a parte de revestimento, tudo, uma boa parte também foi doação do que tinham de sobra de outras obras dos construtores que ofereceram a mão de obra. Então essa obra ela foi bem, assim, tudo muito calculado por questão de custo também, por ser uma ação social também, então o custo foi bem baixo. Ah, bacana. Essa daí é o projeto da Loucos por Ti, Steak Burger.
Assim, eu não sei se Eu dá adoro pra... ir lá, né? Eu não sei se dá Sou para fã. perceber, mas todo o mobiliário que era de uma antiga hamburgueria foi reaproveitado. A gente só trocou a parte de estofado, pintou as mesas e cadeiras, aquele tijolinho ali do fundo. São placas em PVC, então a gente que bacana, já tem um custo mais já baixo. tem um custo bem mais baixo, a gente comprou pela E internet. também na hora de aplicar, né? Que Exato, não foi faz aplicado sujeira. com cola de contato bem simples, bem rápido. Essa obra durou em média 40 dias e a gente, assim, toda a parte de comunicação visual também é tudo adesivo que a gente aplicou, então foi algo assim bem rápido e bem prático. Certo. Luiz Fernando, agora eu tô curiosa para as suas, né? Vamos ver as imagens do Luiz Fernando. Vamos lá. Então, esse foi um projeto interessante, aí é um dos ambientes de um projeto comercial que eu fiz de uma empresa de comunicação. Era um projeto de baixo custo e que a gente tinha uma certa urgência porque o pessoal estava trabalhando nessa empresa. Então, isso aí é uma das salas. Então, a gente trabalhou apenas com cores, utilizou a comunicação visual em adesivos, fez uma pequena troca de mobiliários e também fez a troca da iluminação. Então, a gente pode ver que apenas uma troca de cores, uma pequena revitalização do ambiente já dá uma outra cara para a empresa. Não, com certeza. Olha só, já mudou bastante. Até a própria iluminação, Isso, né? já mudou bastante. Esse projeto, particularmente, eu gosto bastante. O cliente me procurou para um projeto de um supermercado e o local já estava alugado. Então, era um barracão, é uma cidade aqui na região, uma cidade que o entorno tinha comércios bem simples, né? Então, a ideia era revitalizar essa fachada, utilizando os mesmos materiais já existentes. Então, a gente fez toda a continuidade de tijolinhos à vista ali na frente. E foi uma coisa bacana também que não assustou muito o pessoal do entorno, que era um bairro mais simples assim, então acho que conversou bem com a região. Então foi um projeto bem legal. Ai, gente, eu adorei as soluções que vocês deram. Parabéns mesmo, obrigada. E é muito legal o pessoal de casa conseguir enxergar essas mudanças, né? Ver que com o planejamento tudo dá certo. Bom, é hora de dar uma relaxada neste bate-papo. Chegou o momento da gente entender por que o brasileiro precisa ser estudado e na hora de inventar uma solução vale tudo, menos fazer o correto aqui. Pode entrar o arco com as consequências. Essa daí já é uma coisa crítica, né, gente? Fazer um bueiro e não... dá uma olhadinha nessa imagem. É um suspiro, né? É um suspiro aí. Deixa eu entender. Pra cima, nível... Na verdade, tá eu acho que mais eles fizeram no nível da rua, mas como deve ter aterrado, né? É grama, né? Então... Já sei, gente, é pra já sair, cedeu, né? pra sair Então, tartaruga ninja. pode passar pra outra. Bom, esse aí eu não preciso nem falar, né? Eu vou vontade de dar um tapa na pessoa, né? Pra colocar uma escada Problema em de cima. toque. Hã? Eu tenho problema de toque. A hora que eu vejo isso, nossa senhora. Não, dá- Não, mas então, é legal que a tampa sai ainda. Não, ela sai. Não, eu acho que eles só cortaram, mas por exemplo, é uma caixa de gordura isso daí, né? Então, Parece uma boca de lobo, mas ali o revestimento ele sai também, Ele sai sai, em olha lá, bloquinho é, lá. sai um ai, gente, mas não, é pra acabar, tá né? errado, tá errado. Pode passar. Esse é pro Luiz Fernando. Esse eu trouxe pra ele. Assim, eu quero saber como que chega em casa depois de uma balada, depois de tomado uma. Lembram Você vai da colocar ponte o do carro rio na que cai? garagem. Tipo isso aí. Tipo ponte do rio que cai, assim, né? Uma coisa assim. Isso aí, como diria minha mãe, tá amarrado. Em nome de Jesus. Mas eu sei, gente, como que consegue colocar uma passarela assim, né? Tipo, não tá nem escorado embaixo, eu não consigo ver nem. Eu não sei, não entendo. Não entendo. Tá bom. Vamos lá pra próxima. Bom, esse daí separa o carro e o cadeirante, né? Tem que andar pelo bueiro, né? Não sei. Na verdade, ele já aproveitou, né? Ao invés de fazer a sinalização, ele colocou ali a grelha, que já é a sinalização do bueiro, assim, já a sinalização é do o bueiro. caminho, né? A rota Entendi. PNE. Então a pessoa o cadeirante vai flutuando, né? mais ou Voando, menos né? assim. Ah, entendi. Vou te passar para outro. Mas esse aí ninguém tem Essa é privacidade. a famosa namoradeira. Né?
vizinho. Não, olha só. Sabe quando você tinha aquele amigo que você queria fazer telefone sem fio? Não, na verdade com fio, com aquele copinho que tinha um fio, assim. Então, aí você consegue fazer, porque eu nunca consegui, né? Fazer com meus amigos. Eu falava, nossa, mas é tão longe da minha casa, aí que nesse apartamento aí você consegue fazer. É, olha que super. Só não pode brigar. Se brigar, tem que pôr um lençol. Nossa! Imagina, tem que ficar Não, olhando não ele. dá, não dá. Ai, gente, só por Deus, viu? E só pra vocês aí de casa saberem, eles não viram antes as imagens de hoje, tá? Essas reações foram reais. Eu fiz isso justamente só pra eles darem umas risadas aqui. E bom, para fechar o segundo bloco, a gente vai fazer mais um intervalinho bem rápido. E antes, claro, tem um quiz pra você ficar pensando na resposta. Vamos lá? A pergunta é: o que significa sapo na arquitetura? A. Anfíbio na obra. B. Introduzir massa de concreto na betoneira. C. Raspar matéria orgânica. Ou D. Nome popular para compactador de solo. A gente volta já já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa e a resposta do quiz antes do intervalo. Eu fiz a seguinte pergunta: o que significa sapo na arquitetura? As alternativas são A. Anfíbio na obra. B. Introduzir massa de concreto na betoneira. C. Raspar matéria orgânica. Ou D. Nome popular para compactador de solo. Essa tá engraçada, né, gente? Ninguém mais sabe o que é sapo, né? E a resposta correta é a letra D, também conhecida como compactador de percussão. Sapo ou sapinho é muito utilizado na primeira fase da obra, né, em que normalmente está se executando o processo de preparo de terreno e terraplanagem para o recebimento de fundação, aterros, entre outros. E ele é utilizado para compactar e alinhar o terreno, né? Isso ele vai obter uma maior densidade do solo e a resistência de capacidade de carga. Uma vez com que o terreno compactado, né, dá o menor risco para o terreno ceder. E como vocês podem ver aí, a gente vai colocar o vídeo do sapo para vocês olharem como que ele funciona. Eu acho que não é fácil, né, gente? Isso é o sapo na sexta-feira. O sapo na sexta-feira. Para concluir o nosso bate-papo sobre o tema de hoje, que é faça mais com menos, nós vamos agora responder uma pergunta enviada lá para um seguidor no nosso perfil do Instagram, @muvark_. Se você ainda não participou, entra lá, segue a gente, envia sua pergunta, porque também a sua dúvida pode ser a mesma de outra pessoa. E a pergunta de hoje veio de um internauta e ele perguntou aqui como construir de uma maneira mais sustentável. Quem quer responder? Bom, vamos lá. Sou pós-graduado em arquitetura sustentável, né? Então, o que a gente ouvia muito na especialização é que um projeto sustentável, a sustentabilidade em si, ela é fixada em 3 pilares: a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Vou tentar dar uma resumidinha rápida em tudo. Em questão de obras de construção, a sustentabilidade ambiental, a gente tem que pensar no maior aproveitamento dos recursos naturais. Iluminação natural, solar e ventilação natural também.
A curto prazo, a gente obteve o máximo de uma iluminação natural, o máximo da luz do sol e de ventilação natural também para ter um maior conforto na nossa edificação. A longo prazo, o uso de recursos como energia solar, aquecimento solar, iluminação em LED, que isso a longo prazo vai ter uma economia também na edificação. Rentabilidade social, os fornecedores, os trabalhadores dessa obra têm um mínimo de condições de trabalho, por exemplo, EPI, ou eles vão voltar para casa também e não tem saneamento básico. Então, esse é um exemplinho básico aí que a gente às vezes só pensa em sustentabilidade ambiental, né? Eu acho que os quesitos, os pré-requisitos de uma obra sustentável são esses. Ah, legal. Legal mesmo. Gente, então, para encerrar essa questão, a gente também trouxe uma dica de hoje que o nosso convidado Luiz Fernando, ele vai falar para vocês sobre assentamento. E vamos ver um vídeo. Fala pessoal do Arquitetura em Casa, tudo bem? A super dica de hoje é de um assunto já bastante conhecido, que é o assentamento de piso sobre piso. Aqui nesse caso, a gente optou por assentamento de um revestimento sobre o revestimento já entregue pela construtora que fez esse empreendimento, no caso esse apartamento. Então aqui a gente revestiu, no caso, toda a parte que não vai ao armário. Então a gente já especificou todo o projeto, as medidas onde vai o armário planejado, isso é aprovado pelo cliente, e a gente já descontou essa medida, porque esse é um investimento que é de valor um pouco mais elevado, então isso aí é uma dica também para a gente economizar. A gente optou por essa escolha de revestimento sobre um revestimento antigo, devido à economia, ao tempo e à racionalidade da obra. Uma obra que é um período mais curto. Uma coisa que a gente deve se atentar quando a gente vai optar por esse tipo de assentamento é a qualidade do assentamento do revestimento do piso anterior. Se ele está oco, se ele está desnivelado e se está bem assentado, porque às vezes não compensa. Outra coisa também é o uso de uma argamassa específica, que no caso a gente usou aqui uma argamassa que é piso sobre piso. A argamassa comum nesse caso não funcionaria, não daria a liga de assentamento. E um grande segredo também é a limpeza do revestimento antigo para assentamento. Então o revestimento tem que estar todo limpo, sem porosidade. E é legal também a gente umedecer ele com álcool e preparar todo o revestimento antigo para assentamento do revestimento novo. É isso aí, pessoal do Arquitetura em Casa, essa é a super dica de hoje. Ah, acabou! Você aí de casa, meu muito obrigado por você acompanhar a gente até o fim. O nosso tempo é curtinho, mas a gente espera que vocês tenham aprendido um pouco com o nosso tema de hoje. Teve projeto pra gente se inspirar, teve dicas de como poupar e construir e um bate-papo super legal. Agora você pode correr lá no Instagram, seguir a gente no @Muvark_ para ficar por dentro das últimas novidades do grupo. Também pode enviar a sua sugestão de tema ou dúvidas para os próximos programas sobre qualquer assunto também relacionado à arquitetura ou a sua dúvida, porque ela pode ser a mesma de outra pessoa. Eu quero agradecer aqui a presença dos meus convidados, a Pâmela da Arquitetura de Consumo e o Luiz Fernando da LFL Arquitetura. A gente se encontra de novo às segundas, 8h30, com mais arquitetura para você. Um grande beijo e até mais!